Oi, você, pessoa. Fátima Araújo, desse canal Agir Consciente, aqui com você para mais uma conversação, que é uma conversa para a ação, uma conversa para a reflexão. E se essa reflexão vier seguida de uma ação, melhor ainda. Então, você aí, eu daqui, a conversa será rápida e trago dicas interessantes do que tange ao Enneagrama, especificamente para identificar o seu tipo de personalidade ou o tipo de personalidade de alguém com quem você convive. E são 4 dicas infalíveis. Então está aí o convite, permaneça aqui nessa sala, que a ideia é que você saia daqui com ferramentas assim essenciais para você saber por que você funciona dessa forma, se identificar de alguma maneira e também conhecer melhor a pessoa com quem você convive ou as pessoas com quem você convive, na vida social ou no trabalho, ok? Então, assim, eu já falei em outros momentos que o Enneagrama ele traz 9 tipos de personalidade. Todas as pessoas se encaixam nesses 9 tipos, sendo que um deles se destaca mais. E aí teve um outro momento, contextualizando aqui, que eu falei dos centros de inteligência, que esses 9 tipos, eles se subdividem em 3 grupos. O primeiro é o grupo da turma do prático, do visceral de vísceras mesmo, de pegar para fazer. Então tem 3 tipos que se encaixam aí. Outros 3 tipos são aquela turma do racional, aquela turma que fica pensando, matutando ou pensando que está pensando. E o outro grupo é a turma dos emocionais. Então tem outros 3 aí em outro grupo, que é a turma dos emocionais. E hoje eu vou falar, na verdade, de dicas para identificar o seu tipo de personalidade ou da outra pessoa. Não para julgar ou para colocar dentro de uma caixinha, mas para poder vivenciar isso e entender por que a pessoa com quem você convive funciona dessa forma e por que outra pessoa funciona de outra maneira. Preparada aí, pessoa ocupada? Preparada aí para termos esse dedo de prosa aqui? Vai ser uma conversa bem rápida e quando essa transmissão se formar em vídeo, transformar em vídeo, será disponibilizado no canal do YouTube, assim também será disponibilizado em áudio no podcast Agir Consciente, Vida Ocupada e Leve. Tudo bem? Vamos lá então, vamos nessa. Então, o assunto é esse, é tipo de personalidade, como identificar, ok? Bom, então, como eu já disse, como que se identifica um tipo de personalidade? Eu estou aqui para falar com você a respeito desse assunto e eu te asseguro que, de fato, vale a pena você se conhecer mais ainda e conhecer a outra pessoa com quem você convive, se relaciona no trabalho ou nos meios sociais, sabendo que cada pessoa funciona de uma maneira diferente. Eu falei agora há pouco da turma que é do prático, do pegar para fazer, a turma do racional e a turma do emocional. E aí, quais são as primeiras dicas para se identificar que tipo é esse, em que grupo que se encontra? E a conversa ela vai justamente nesse rumo aí dessa identificação. Então eu trago para você dicas infalíveis que, se você prestar atenção a essas dicas, na medida que você ouvir sobre esses tipos de personalidades, por exemplo, a personalidade tipo 1, a tipo 2, quais são as motivações, mas isso vem na sequência aí dos estudos. Então hoje a fala ela se resume
Oi, seja bem-vindo, minha querida. Então a fala hoje se resume a essas dicas e eu garanto para você que para mim lá no início, há muitos anos, quando eu comecei a estudar essa ferramenta, fez toda a diferença. Em algum momento é dolorido, em algum momento dói sim, mas eu te garanto que mais vale a pena mexer nisso, mergulhar mais a fundo, vivenciar. O Enneagrama ele é muito mais de vivência. Primeiro é uma ferramenta de compaixão e segundo é de vivência mesmo. Não resolve muito só estudar, resolve sim praticar, resolve sim observar e aí é bem provável que facilite mais essa identificação. Então preste atenção nessas 4 dicas, eu te garanto que a conversa vai ser bem rápida e bem objetiva, tudo bem? Vamos lá então, vamos começar com essas dicas. Aqui nessa primeira dica, eu já trago uma experiência minha, pessoal. Eu lembro que dos primeiros cursos que eu fiz a respeito, quando eu começava assim, a ter mais ou menos uma certeza aonde que eu me encaixaria melhor naqueles 9 tipos, eu me lembro de ter ouvido uma fala da professora e no intervalo eu chamei a ela e perguntei. Falei, professora, mas como assim? Nós conhecemos faz pouco tempo, como é que você sabe tanto ao meu respeito? Porque os slides que ela apresentava e a explicação que ela fazia era como se ela me conhecesse a fundo. E isso não apenas pelo lado positivo das características. Ao contrário, o que mais identifica o possível tipo de personalidade de uma pessoa é a sua sombra, é o que se diz da sua sombra. Por isso que em algum momento o processo ele é dolorido. Essa primeira dica já diz isso. Atentar-se para o tipo que te incomoda mais, para o tipo que mexe contigo e ou te faz sentir-se mal. Então veja bem, quem não gosta de ouvir o lado positivo, por exemplo, uma pessoa que adivinha os pensamentos da outra pessoa, uma pessoa que é cheia de agrado, de mimos. Essa é característica de um tipo específico. Lá adiante, em outra conversação, eu vou falar que tipo é esse. Aqui eu estou trazendo só a característica. Então, para essa pessoa ouvir isso, do tipo, o eneatipo tal parece que adivinha os pensamentos da outra pessoa, ele traz o agrado na hora certa, traz o café na cama naquele dia que a pessoa realmente queria esse mimo, essa honra. Ouvir isso e achar, poxa, eu sou desse tipo, então eu faço isso. Pode até ser que você seja, mas a possibilidade de não ser é maior ainda. Agora, se aparece ali uma característica que mexe contigo, que você pensa assim, não acredito, gente, quem contou para essa pessoa que eu sou desse jeito? Que dói, assim, sabe? Que fere, que um pouco te machuca, aí sim é mais provável que você seja daquele tipo. Nas outras conversações, mais adiante, em outros momentos, você vai entender isso melhor. Acompanhe então este canal, que eu te garanto que tem muita coisa boa, leve, vindo aí nesse sentido. E intercalando com outros conteúdos, é claro, né? Então, quer ver um exemplo? Um casal estuda Enneagrama. A mulher fez o curso primeiro, uns 6 meses antes, e o mesmo professor ministrou um outro módulo no qual estavam ela e o companheiro. Aí o professor foi apresentando os eneatipos e tal, e uma hora no intervalo, o marido desse casal ali, o marido procurou o professor e falou, professor, eu quero saber, seja honesto comigo, o que a minha mulher falou para você da outra vez que ela fez o curso? Porque essa pessoa que você está falando aí não pode ser outra senão eu mesmo, ele dizendo para o professor.
E pasmem, nada havia sido dito pela mulher. Ele imaginou que ela tivesse contado para o professor as características dele, o seu marido no caso, né? Então, aquilo que o professor falou a respeito daquele tipo não era nada agradável, era tipo umas sombras lá de uma pessoa. E ele se sentiu tocado, se sentiu atacado, entendendo que o professor estivesse falando dele e que a mulher tivesse contado para o professor essas características que acabam sendo segredos do casal. Então, este senhor provavelmente seja daquele tipo que o professor falava, porque o mestre lá citou justamente as características que não agradavam nada àquele moço. Então, lembra bem disso, lembra dessa história. Oi, Edney, os demais que estão aí na sala, sejam bem-vindos. Então, lembre bem dessa história. Quando você estiver vivenciando, estudando sobre os eneatipos, preste atenção nas características, mas principalmente aquelas que te incomodarem, aquelas que mexerem mais com você, que é o que eu falei agora há pouco. Atentar-se para o tipo que te incomoda mais, aquele tipo que mexe contigo, aquele que faz você sentir-se mal, porque aí é bem provável que você está bem próximo de identificar qual que é o seu tipo. Sabe aquela brincadeira do quente, frio, gelado? Pois é bem assim que funciona. Você pode estar mais quente, mais próximo daquilo que você procura, daquele seu eneatipo. Sabe a outra dica? Essa é a segunda das 4 dicas infalíveis. Você está na dúvida, está vivenciando eneagrama, está estudando a respeito da ferramenta, está trocando ideia com o seu professor, com o seu mentor, está fazendo grupo de estudos, está praticando, está observando, mas mesmo assim ainda está em dúvida. Poxa, quando eu acho que eu sou um tipo, não para me ficar dentro de uma caixinha, mas saber como trabalhar isso. E aí você vem à dúvida, sabe uma dica infalível? É essa que está aí na tela. Lembrar-se de como você era quando você tinha 18 a 20 e poucos anos. Aí eu considero que hoje você tem bem mais que isso. Mas se você estiver hoje nessa idade, pensa como que você é hoje. Ou se você tem 40, 50, 60 ou mais, pensa como que você era quando você tinha essa idade. Como assim, Fátima Araújo? Por que isso? É porque nessa idade, aquela idade tida como rebelde, como desobediente, como faz o que quer e não está nem aí para a orientação dos cuidadores, dos pais. Nessa idade, é bem possível que a pessoa seja de fato o que ela é, tendo ou não influência do grupo social no qual ela convive. Por exemplo, digamos que a pessoa more num bairro popular. Tem lá a sua tribo, que veste de preto, que faz tatuagem, que faz os grupinhos nos shoppings e tal. Então aquela pessoa ela absorve muito daquele grupo, mas mesmo assim, nessa idade, de fato ela é quem ela é. Dane-se o mundo. Sabe assim, quando a pessoa não está nem aí? Vai sim para as baladas, chega de madrugada. Então lembra de como você era nessa idade. Por quê, Fátima? Porque de lá para cá, você já mudou muito. É possível que você já me ouviu falar aqui daquela metáfora da cebola, que vão colocando capas ali, formam aquelas cascas da cebola. Assim é a nossa personalidade. Ela vai se formando, ela vai se moldando justamente para atender uma sociedade que nos exige determinados tipos de comportamento. E quando você tem a idade que eu citei, você não está nem aí para a sociedade. Você vive a vida como dá na teia, como dá na cabeça. Então lembre, essa é a dica. Lembra de quando você estava no início da sua vida adulta, ou na sua juventude ali, bem 20 e poucos anos, bem na juventude mesmo. Então, lá tem traços do seu tipo de personalidade
dentre esses 9 tipos que depois, aos poucos, nós vamos aqui nesse canal estudando, ok? Então, essa é a segunda dica. Vamos agora para a terceira dica infalível de você identificar aonde que você se encaixa. De novo, não para ficar dentro de um quadradinho, mas para saber, pô, eu sou assim no meu nível mais elevado de maturidade. O que que eu preciso fazer para amadurecer, para ir aos poucos avançando, não para se sentir evoluído, não é isso, mas para mudar um pouco, melhorar um pouco, se tornar uma melhor versão de si e principalmente se acolher, porque o Enneagrama ele é muito mais uma ferramenta de compaixão, de se acolher. Ok, eu sou assim, mas só que eu posso melhorar. Eu já falei aqui em outra ocasião da metáfora da casa dos 9 quartos, né? Tem inclusive uma transmissão que fala disso, que é um raciocínio bem interessante de você entender por que que você se acomodou em um dos quartos, vendo o mundo por aquela janela, sendo que tem mais 8 quartos com 8 janelas mostrando para lados diferentes da realidade. Mas isso é uma outra conversa, já tem uma transmissão a respeito desse assunto. Bom, a terceira dica é focar nas características centrais de cada tipo. Características centrais de cada tipo. Na hora que o professor estiver falando, que a pessoa estiver apresentando as características centrais da essência, da matriz de cada tipo, preste atenção nelas. Lembra do exemplo que eu falei agora há pouco do casal? Que o homem se sentiu traído, entre aspas, achando que a mulher teria falado para o professor características dele, porque quando o professor apresentava as características negativas, inclusive daquele tipo, ele falou, poxa, esse professor está falando de eu mesmo, não tem cabimento. Não pode ser de outra pessoa, não, é eu mesmo, e quem, só pode ter sido a minha mulher que falou para o professor. E isso faz lembrar quando eu identifiquei o meu tipo também. Eu contei aqui agora há pouco, falei, poxa gente, como é que essa professora sabe que essa pessoa sou eu? E ela falava coisas assim, da minha sombra, ela falava coisas assim que não me agradam, mas eram pura verdade. Eu falei, poxa, é eu essa aí, não tem cabelo. E a partir dali eu tive certeza que realmente é ali que eu me encaixo. Então aquele senhor da história que eu contei agora há pouco também. E era sobre aspectos negativos. Então preste atenção quando você estiver estudando sobre cada tipo, estiver vivenciando, aonde é que tem mais da sua sombra também, além dos aspectos positivos. É possível que lá esteja você, naquele quadradinho, naquela caixa, naquele quarto da casa dos 9 quartos, que eu já falei aqui outro dia, numa outra transmissão. Então agora, já finalizando a nossa conversa, estamos aí já 18 minutos, daqui a pouco, 20 e poucos minutos nós terminamos. Então eu vou agora para a terceira dica infalível. Se você observar essas 4 dicas, nós vamos agora para a quarta dica. Se você observar essas 4 dicas, é assim, é um atalho, te ajuda muito a falar, poxa, eu realmente estou bem ali e eu posso sim fazer de mim uma nova versão. Não querendo que o mundo ao meu redor mude, mas querendo que sim, eu seja uma melhor versão de mim para que eu possa ver o mundo de uma outra maneira, porque ele vai continuar sendo o mundo que ele é. As pessoas continuarão sendo como elas são. Elas de repente não estão atrás de ferramentas de autoconhecimento. Você, sim, provavelmente sim. E aí a relação se torna muito mais leve, mesmo numa rotina tão movimentada, mesmo numa agenda tão concorrida que eu sei que é a sua. Bom, ali tem uma questão, o tipo de características de cada um, o mundo seria melhor. Verificar o tipo de característica, com certeza o mundo seria melhor. E o objetivo aqui é bem esse. Então essa quarta e última dica é para você prestar atenção nas motivações de cada tipo. Quer ver um exemplo? O tipo 5,
A motivação dele é entender, é o entendimento. Tudo que ele faz, tudo que ele age, a maneira como ele vive, convive, age e reage é para que ele entenda o contexto. Por isso que ele estuda tanto, por isso que ele faz um curso, outro curso, por isso que ele é do Centro de Inteligência Racional, por isso que ele está bem assim, por isso que ele pensa tanto ou pensa que pensa. Para que tudo isso, pessoa? Qual que é a motivação desse tipo 5? É justamente entender o mundo, entender a outra pessoa, entender por que ele é desse jeito. É bem assim. E cada tipo tem a sua motivação. Então, na hora que você está estudando sobre um tipo, 1, 2, 3 até o 9, observa bem qual que é a motivação, as motivações principais de cada tipo, porque aí é bem possível que você esteja ainda mais próximo de identificar qual que é o seu tipo, ok? Então, aqui estivemos nós atentando para o tipo que te incomoda mais, é a primeira dica, aquele que mais mexe com você, ou que faz você sentir-se mal, aquele exemplo lá do rapaz que achou que a mulher tinha contado para o professor as mazelas dele, o lado negativo, as sombras dele. É porque o professor realmente falou de um tipo no qual ele se identificou ali e pronto, e achou que ele tinha sido entregue para o professor. Lembrar de quando você era, quando tinha 18 a 20 e poucos anos. Estou aqui relembrando as dicas. Essa foi a segunda dica que eu entreguei para você. A terceira é focar nas características centrais de cada tipo. Eu falei agora há pouco que o entendimento é uma característica central do tipo 5, por exemplo, e aí cada tipo vai ter a sua característica central. Logo, daqui a pouco, daqui a uns dias, estaremos aqui estudando esses tipos. Inclusive, já tem vídeo no canal Agir Consciente que fala já de alguns tipos lá. Dá uma passada que você verá que eu já adiantei por lá algumas questões nesse sentido. E prestar atenção nas motivações de cada tipo, conforme eu disse. Com isso, certamente você estará mais próximo de identificar aonde que você se encaixa, aonde que o seu cônjuge se encaixa e aonde que você está aí na fila do pão. Pessoa ocupada. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a compartilhar com mais pessoas. Envie o link desse conteúdo. Pode ser que ele sirva para mais pessoas. E eu sou infinitamente grata pela sua presença, pelo seu precioso tempo aqui, na busca de uma melhor versão de si. Se as pessoas que conviverem com você observarem ou não uma melhora sua no dia a dia, mais do que isso, você está ganhando. E o autoconhecimento, eu lamento te informar, que é um caminho sem volta. Uma vez começou nessa trilha, é para sempre, porque não dá mais para voltar para trás, não dá para recuar. E eu conto com você nesse canal. Agora mesmo esse vídeo estará disponível no YouTube, Agir Consciente. Logo em breve ele estará aí como áudio no podcast, estará aí em outras redes sociais, no Facebook e tal. Então aproveite, compartilhe com mais pessoas, deseje que essas pessoas também sejam a melhor versão de si, dela mesma. Quem vai ganhar com isso é você, é o seu meio social e é o mundo como um todo. Afinal, uma ação local tem um impacto global. No autoconhecimento também não é diferente, ok? É uma melhora aqui e isso vai se expandindo aí ao seu redor. É um pouco aquela história do vestido azul, que é muito utilizada na pedagogia. Eu vou finalizar com essa historinha bem resumida, bem rápida. Uma menina muito pobre
ganhou na doação um vestido azul na escola. Ela chegou em casa, com a roupa era toda rasgada, e ela chegou lá, tomou um belo banho, pôs aquele vestido azul. E aí quando a mãe viu aquela criança tão linda com um vestido azul, por mais que era um vestido usado, a mãe falou, poxa, eu tenho que dar uma organizada aqui nessa casa, minha filha está de vestido novo. E aí ela começou a arrumar a casa e viu que a parede estava estragada, começou arrumando a parede, passa um barrinho por dentro, por fora. Aí ela começou a varrer o quintal. Quando os vizinhos viram, poxa, aquela casa está mais bonita, está mais arrumada, o quintal está mais limpo, eu vou cuidar da minha casa aqui também. Resumindo a história, em pouco tempo toda aquela comunidade estava transformada pela ação das pessoas por conta daquele vestido azul que a menina ganhou. Então, no autoconhecimento também é assim, na medida que você se desenvolve, na medida que você busca uma melhor versão de si, isso vai irradiando por onde você passar. Não porque o mundo mudou, não porque as pessoas mudaram, mas é que você mudou a forma de ver as pessoas e o mundo. E principalmente, a forma de ver e de acolher você mesmo. Fechou? Nos vemos logo, logo. Enquanto isso, eu deixo contigo um abraço virtual e reforço aqui. Você não se inscreveu ainda? Não segue esse canal? Tá esperando o quê? Faça isso. Faça isso agora. Compartilhe esse conteúdo e nos vemos logo, logo por aí, pelos corredores da vida. Ah, lembre-se, cuidar da pessoa, cuidar do próximo, cuidar da pessoa mais próxima de você. Sabe quem é? Você mesma, porque se você cuidar de você, você estará inteira pessoa para cuidar da outra pessoa. E por mais ocupada que você seja, eu sei que você consegue isso, porque se eu consigo, você também consegue. Se eu consigo, você também consegue. Combinado? Tchau, tchau e nos vemos logo, logo. Abraço virtual.